galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Meu companheiro, se liga só, hoje o nosso assunto é extremamente importante. Se você é acostumado a fazer as provas de concursos públicos, já deve ter reparado que um assunto é sempre recorrente, que é o assunto pontuação. Agora, algumas coisas precisam ficar claras para que essa aula possa transcorrer normalmente. E aí eu vou trabalhar alguns aspectos com você já no iniciozinho para que você não tenha problema. Você não precisa ficar extremamente preocupado em relação à pontuação. Eu sei que é o calcanhar de Aquiles de muitos e muitos candidatos, mas não precisa, porque você já tem uma pequena noção de sintaxe. E se você já tem uma pequena noção de sintaxe, com certeza você vai se dar bem no registro de pontuação, tranquilo? Então, ó, vamos parar de enrolação e vem logo aqui, ó. Vamos entender esse iniciozinho. Quando a gente fala de pontuação, na época da escola, nós aprendemos que a pontuação é uma pausa. Só que não é bem assim que a banda toca. Na verdade, eu tenho a fala e eu tenho a escrita. Então aqui, ó, fala. O que é essa pontuação na escrita? É uma tentativa de expor pausas e mudanças de entonação, que são típicas da fala. Então, na fala, como eu não tenho pontuação, ninguém coloca ponto, ninguém coloca vírgula, ninguém coloca uma interrogação na hora que está falando. Isso é um registro da escrita. E aí, na fala, o que eu vou fazer para conseguir ser entendido, para diferenciar um discurso do outro? Aí sim, na fala, eu faço as famosas pausas e entonações. Aí a escrita, para tentar se aproximar da fala, também trabalha isso. Só que no final das contas, é um processo gramatical essas questões de pontuação. Só que vem aqui comigo. Na hora da fala, quando eu digo eles fecharam a porta, eles fecharam a porta, ou eles fecharam a porta, olha só, se eu não tiver uma pontuação na escrita, como é que vai ficar a mesma coisa? Na fala, eles fecharam a porta. Eles fecharam a porta. Eles fecharam a porta parece ser a mesma coisa, mas num discurso você consegue perceber a diferença dessas pausas, dessas entonações. Então aqui, ó, eles fecharam a porta com o ponto, que geralmente no dia a dia nós chamamos de ponto final, mas que na verdade se chama ponto. Eles fecharam a porta com um ponto de exclamação. E uma indagação aqui, ó, eles fecharam a porta? Então aqui, ó, um ponto de interrogação. Só que na fala eu vou trabalhar desse jeito. Na escrita, a escrita nesses processos acaba sendo até mais precisa, porque a gente vai trabalhar em cima do regimento sintático. Então se liga só, nos concursos, o que eles vão trabalhar frequentemente? Vão trabalhar isso daqui? Não, isso daqui ninguém vai trabalhar num concurso público. Se o camarada na hora que está falando vai colocar um ponto de exclamação, um ponto de interrogação com sentenças similares. Isso não vai acontecer. Eles vão trabalhar em cima de vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, travessões e parênteses. E por que eu deixei a vírgula aqui vermelhinha? Para destacar, para chamar a atenção. Porque no final das contas, em 90% dos casos de questões de pontuação nas provas de concursos públicos, quem realmente é cobrada é a vírgula. Então, meu companheiro, se você não quer perder tempo, por exemplo, eu quero me programar para estudar em casa, que é extremamente importante. Você precisa de um tempo em casa estudando. E não é só assistindo a videoaula, não. É um tempo sozinho, um tempo com você mesmo. Organizado ali, que seja meia horinha, uma horinha, 2 horinhas. Tem gente que fala que estuda 12 horas por dia. Beleza. Mas melhor do que estudar 12 horas por dia é estudar com qualidade. De repente o camarada está lá, ó, 12 horas ali destinado ao estudo. Mas ele não consegue estudar 12 horas com afinco. Então melhor que estude 1 ou 2 horas com afinco. Agora, se você não fizer isso em casa, você não vai conseguir passar bem num concurso público. Agora,
Se você já faz isso, se liga só, para não perder tempo e estudar todos os sinais de pontuação, pelo menos um camarada você tem que estudar com afinco, que é a vírgula. Então estude bem a vírgula e agora nós vamos entender como é que esse sinal aí de pontuação tão importante funciona nas provas e na vida. Se liga aqui, ó, deixa eu apagar aqui para não te atrapalhar. Com certeza você vai lembrar da aulinha de predicação que nós trabalhamos e de algumas outras aulas que eu mencionei o sistema SVC, que é sujeito, verbo e complemento, ou seja, a ordem direta da nossa língua portuguesa. Na verdade, é o sistema linguístico da nossa língua portuguesa, em que eu tenho um sujeito, verbo e complemento. Eu posso até ter inversões nesse processo, mas o natural é a ordem direta, em que primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo e depois vem o complemento. E por que isso é uma ordem natural? Porque quando nós começamos a falar, estávamos naquele processo de aquisição da linguagem, nós mesmos, enquanto crianças, produzíamos sujeito, verbo e complemento, para facilitar a compreensão. Tanto é que isso é importante na aula de redação. Se você está produzindo um texto, todo professor de redação fala para você produzir o seu período em ordem direta. Significa que está errado produzir um período em ordem indireta? Não, não está errado. Agora, com certeza vai dificultar a compreensão da pessoa que está lendo. E se num concurso público o avaliador da redação está corrigindo 500, 1.000, 2.000, 3.000 redações e ele tem uma dificuldade de compreensão, é óbvio que ele não vai parar e vai ficar olhando de novo, lendo e relendo para poder compreender. Ele vai assinalar lá um erro de coesão e coerência e você estará ferrado. Então, o que você precisa? Produzir na ordem direta, sujeito, verbo e complementos. Então, se liga só, essa vírgula, normalmente ela é utilizada para quê? Para marcar essas rupturas desse sistema de ordem direta, do sujeito, do verbo e do complemento. Então se liga aqui, ó, não há vírgula, exceto para marcar elementos intercalados. Como assim, Sidney? Eu tenho aqui, ó, o sujeito, o verbo e o complemento. Nosso famoso sistema SVC. Isso significa que eu não posso ter uma vírgula entre o sujeito e o verbo e nem posso ter uma vírgula entre o verbo e o seu complemento. Agora, se liga só no que eu vou te falar. Quando eu pego essa estrutura aqui, eu posso ter elementos no meio dela. Como assim, Sidney? Eu posso ter um termo que fique entre o sujeito e o verbo. Eu posso ter um termo que fique entre o verbo e o complemento. Só que para isso, eu preciso intercalar o termo. Ó. Como assim, Sidney? Vamos lá. Coloquei um camarada aqui, ó, entre o sujeito e o verbo, ou um camarada aqui, entre o verbo e o complemento. Para que ele não interfira nessa conexão, que é a conexão da nossa língua portuguesa, eu vou intercalar o camarada com o quê? Com duas vírgulas. Geralmente, as bancas fazem o quê? Elas colocam um termo intercalado e só colocam uma vírgula para testar a sua atenção. Se o camarada está de forma intercalada, ele precisa estar isolado entre duas vírgulas. Então aqui, ó, se eu tenho um cara aqui e eu isolo entre duas vírgulas, ele não consegue encostar no sujeito e ele não consegue encostar no verbo. Então não vou interferir na conexão que há entre o sujeito e o verbo. Se eu coloco um cara entre o verbo e o seu complemento e eu isolo entre vírgulas, este termo não encosta no verbo, assim como também não encosta no complemento. Então também não vou interferir na conexão entre o verbo e o seu complemento. Ou seja, muito cuidado com vírgula unitária. Fique atento. Apareceu uma vírgulazinha que está unitária, observa se está separando o sujeito do verbo ou o verbo do complemento, porque isso não pode acontecer. Tranquilo, meu companheiro? Eu não posso colocar uma vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o complemento. Espero que isso fique bem massificado na sua mente. Então vamos começar a entender como é que esse negócio funciona na
prática. Então se liga aqui, ó. Os rapazes leram um livro no fim da semana passada. E agora é o seguinte, toda informação que eu vou passar aqui agora com esse slide vai ser extremamente importante para você. E eu vou chamar a atenção para algumas bancas que são, de vez em quando, traiçoeiras, como é a FCC e o CESP, em relação à pontuação. Então você precisa ficar muito ligado, porque o que vai te derrubar não é o acervo teórico, é uma falta de atenção ou talvez até o desconhecimento de uma coisinha pequenininha, de uma regrinha pequenininha que às vezes a gente não sabe. Tal banca segue uma teoria, tal banca segue outra, então é bom você ficar ligado. Eu vou fechar num parâmetro para que você nunca mais precise ficar pensando, nossa Sidney, o que eu vou fazer se for... Olá meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então convido vocês a acessar o nosso site laconcurso.com.br e lá se matricular no nosso curso completaço. Essa aula é um pequeno trecho da aula do professor, tá? A aula aí, ela tem muito mais carga horária do que isso que foi te apresentado. E detalhe, você fazendo o nosso curso, você pode ter absoluta certeza que você vai ficar super competitivo para o concurso da Universidade Federal de Santa Catarina para o cargo de assistente em administração. Sabe por quê? Porque aqui no Lá Concursos é o único site do Brasil que você estuda em regime de resultados. Aqui no Lá Concursos você tem um Personal Coach, que é a nossa metodologia. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Tá certo, meus amigos? Olha só, nosso curso completaço para a Universidade Federal de Santa Catarina por apenas 10 mensalidades de R$20, tá certo? Então vamos lá, acesse nosso site, se matricule, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ah, mais um recado para você. Você quer baixar esse material de apoio da aula? Então você pode acessar o nosso site, clique aqui embaixo, tem um link direto para você na página certinha que é para você baixar o material. Tá certo? Pode baixar a custo zero para a galera aí do LAC. Tá certo, meus amigos? Espero você. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.